Todos contra Vicky, quem sou eu, parte 3. Hoje, especialmente, eu estou muito feliz porque eu recebi aqui a presença de duas grandes mulheres. A primeira eu vou citar sempre, eu citei em muitos vídeos do passado, que é a Lakshmi Premadeva. A Lakshmi, que recebe o nome da deusa da fortuna indiana, ou pelo menos aqui aparece em muitos textos védicos, ela tem o poder de inspirar os homens à ação nobilíssima. Então eu estava estudando que nem sempre, depois de ontem, que nem sempre a mentalidade de riqueza passa pela questão material. Uma mulher que tem o dom de inspirar um homem à ação, e a ação nobre, a ação que se notabiliza entre os comuns, que diferencia o homem dos demais, essa mulher tem uma mentalidade de riqueza, sim, porque ela leva pessoas às ações. O daimon principal dela, pessoal, é Furfur, e é a divindade relacionada com a comunicação. A Lakshmi tem muito isso, e ontem ela estava super feliz. Fez um trabalho especial, lindo, para que Kitio de Carrá, Lilith, deixando claro que nós trabalhamos com a Lilith, e existem duas maneiras de trabalhar com a Lilith, a gente vai falar sobre isso a posteriori, e foi fantástico, foi maravilhoso. E depois eu atendi com o oráculo luciferiano a nossa querida Ravana Draco Babalon. Inclusive, eu ontem conversei com uma pessoa que eu vou dizer o nome espiritual dela e fazer uma consulta aqui, né, para que as pessoas possam ver. Ela disse, não, você usa meu nome espiritual, responde minhas perguntas ali, e para que todas as pessoas possam ver. Eu não tenho nenhum problema, sou luciferiana, e para que todos possam ver, senhoras e senhores, como é que se trabalha com o tarô, com o oráculo luciferiano. Então eu fiquei muito feliz com isso, e a gente vai trabalhar assim. Então eu estou muito feliz para fazer esse vídeo, né? Vamos para a última parte. Como eu disse, tudo que eu poderia falar, eu vou falar aqui. Isso são para as pessoas de fora, aquelas pessoas que estiveram internamente ligadas a mim, e daqui para frente, de ontem, desde a conversa que eu tive com Ravana, com a Lakshmi, eu só vou passar detalhes de minha vida, mais especificamente para pessoas pactuadas, engajadas e que me amem, porque sempre aparece pessoas que são pactuadas, mas o tempo todo está afrontando o mestre, está tendo problema, está duvidando. Essas pessoas, elas têm que aprender a conviver com as dúvidas dela. Tem coisa pior do que dúvida, porque magia só se trabalha na certeza, né? Porque é isso que é fé. Fé é a certeza de se ter algo futuramente que hoje você não tem nas mãos. Como dizia em uma outra versão Almeida corrigida, a Bíblia no capítulo 11 de Hebreus, a fé é a posse antecipada de uma coisa que você espera e que não vê. Então, dito isto, vamos passar aí para a parte final do nosso vídeo. Quem sou eu? Terceira parte, me apresentando como um daqueles que estão contra o Vic Vanilla, pelo que ele tem feito, pelas bobagens que ele tem falado e porque ele tem mídia e que busca prejudicar a todos nós.
né? Todos nós ocultistas, famosos ou não, que levamos a sério o nosso trabalho, precisamos sim nos reunir, nos unir e contra-atacar, né? Porque quem perdoa é Jesus Cristo, não tem nada a ver com a gente. Vamos, pois, para o vídeo. Então, creio que você assistiu os 2 primeiros vídeos anteriores, em que eu falava sobre quem sou eu. Todos contra Vic Vanilla, quem sou eu, houve a primeira parte, a segunda parte. Eu vou deixar aqui no card a parte anterior, para que você possa clicar e assistir. Também está numa playlist única, que é Todos contra Vic Vanilla. Esse é o terceiro vídeo que eu falo, mas terão outros vídeos de pessoas que estiverem se manifestando contra Vic Vanilla, de clientes, Pai de Santo, Babalorixás, Quimbandeiros, Mestre de Goécia, Luceriano, entre outros. O que eu encontrar na net vai estar aqui nessa playlist. Pois bem, como eu falava de minha vida anterior e de como eu saí por Hare Krishna e tudo, veja, a vida ela não segue capítulo como num livro. Tudo acontece, sabe, tudo se intercala, as coisas acontecem ao mesmo tempo. Exemplo, em 89 para 90, eu conheci uma bicha pernosa, uma loira pernosa dos mocotó de bacia, silhueta perfeita, né? Uma Vênus Calipídia, uma mulher fantástica, sensacional. E eu estava noivo, mas fiquei rodeando esta menina feito cachorro quando quer cagar. E ela queria muito fazer um jogo de búzio. E eu não conhecia ninguém, porque quem joga búzio, na época, quem jogava tinha a ver, é porque era macumbeiro e tal. Mas aí eu fui fazendo algumas pesquisas, porque eu não queria perder a menina, e em 89, e ali para o vídeo de 90, eu subi pela primeira vez os degraus do Morro Bom Jesus. A mãe Lourdes de Oxum, ela mora ali no Morro Bom Jesus. O Morro Bom Jesus é hoje de um ponto turístico, já houve muita violência lá, aqui em Caruaru, mas foi civilizado, foi pacificado. Você sobe os 365 graus e vai terminar de frente da igrejinha, ali onde se reúne os católicos para rezar e os macumbeiros nas águas de Oxalá. Tem um período no ano que os macumbeiros vão para lá, sobem ali, todo mundo tocando tambores e tal, e aí se dá águas de Oxalá, que é uma grande festa para essa divindade Funfun do candomblé, não é? Que é justamente Oxalá. Então eu fui com essa menina e eu já contei isso em outras redes sociais. Eu tava lá, fui todo bonitinho, pá, todo atacado, só fui levar a menina. A mãe atendia na cozinha dela. A mãe não se paramentava. Olha, quando você vê um pai de santo, uma mãe de santo, vai lá para atender você 1 hora se arrumando, cheio de coisas, de vídeos coloridos, de contas, cara, é feito aquele jogador ruim, aquele jogador de pelada, que chega com camisa da Nike, que chega com calção de marca, que chega com chuteira no campo, não faz porra nenhuma. E aquele que chega todo sujo, sabe, que seja, às vezes joga descalço, joga um bolão da porra. Então a mãe de santo daquela época, ela não se periquitava para jogar. Você podia, e por quê? Ela dizia que não precisa, as pessoas vinham buscar o jogo de búzio, não era a beleza dela, né? E no jogo de búzio a pessoa sabia que ela sabia jogar. Então existem muitos espalhadores de búzios, então desconfie daquele jogador de chuteira da pênalti, de camisa da Nike, todo bonitinho, não sabe porra nenhuma. Confie no que chega todo mal amanhado, porque futebol é a arte dos pobres,
É muito difícil você ver um menino rico que saiba jogar futebol. Não precisa. Futebol é arte de guerra, né? E os meninos que nascem na pobreza aconteceu assim. E eu posso citar diversos, né? Ronaldo, né? Ronaldinho Gaúcho, o próprio Romário e o Rei Pelé. Então não é coisas assim, não é assim. Ali no futebol é a arena e só os mais fortes sobrevivem ou se destacam. Então, assim, não tem apadrinhamento. Você sabe quem joga, você está vendo quem joga. Não há apadrinhamento como acontece em nepotismo dentro de prefeituras e em governos. Isso não vai acontecer. Se destaca quem tem talento porque todo mundo está vendo. Então, a mãe de santo, ela jogou para a menina e aí veio o rapaz lá que cuidava dela. Esse rapaz, o Jeová, ele cuidava tanto dessa mãe de santo que quando disseram Mãe Luz faleceu, anos depois, eu tinha certeza que quem herdaria o trono seria Jeová, porque Jeová era íntimo de Atsiri Ladê. Atsiri Ladê que pontificou por mais de 30 anos do trono da nação Jeje, sendo uma mãe de santo altissimamente respeitada por todos. Uma lenda. A mãe era uma lenda no seu tempo. Então nós fomos lá e ela jogou lá para a menina e eu estava agoniado porque eu era cristão. Eu tinha me libertado há pouco da igreja adventista, como eu falei para vocês. Havia aquela vontade de me tornar ateu, mas que eu não conseguia me tornar. Tinha lido Nietzsche, eu estava naquela briga, mas eu era um cristão ateu, um cristateu, um teustão, né? Que é ateu com cristão, ateustão. E esse rapaz veio, o Jeová, e fechou a porta. Ele disse, você só sai quando mãe falar com você. Eu fiquei com medo, porque eu sabia o que aquela mulher queria comigo, né? Era uma mulher negra, enorme. E eu fui lá. A mãe disse, sente-se. Aí eu não tenho dinheiro para pagar a consulta. Ela disse, mas eu não estou pedindo seu dinheiro, sente-se. E aí eu fui e sentei. A menina foi para a sala, a moça que eu trouxe, a pernuda, para aguardar. E a mãe começou a jogar para mim. A primeira coisa que ela disse foi, os seus santos de cabeça são Baru, são Xangô e Exu. Você está vendo aqui que eu estou usando essa guia, ó. Essa guia, ela foi conseguida num Bori. O Babalorixá, depois de séculos, o que iria herdar o nome da mãe, né, que eu chamo hoje de Pai Irineu de Oiá. Pai Irineu de Oiá, em relação à lenda de quem ele herdou, está no começo das coisas, né? E aí quando fui jogar e fiz o Bori, muita coisa discutível naquele Bori que eu fiz, e eu vim saber a posteriori com outros dotéis, houve muita coisa discutível, mas eu vou falar isso posteriormente em um livro, do projeto livro de 600 páginas, mãe preta, e a gente vai falar sobre isso. Pressa não tem para escrever, que Tocaia Grande e Jorge Amado, que era um gênio, escreveu em 3 anos. E eu pretendo estar vivo daqui a 3 anos. Pois bem, ela jogou e disse assim, eu usava 2 alianças. Ela disse, você está pensando em se casar? Era uma menina linda, do cabelão batia nas costas, ou coisa branquinha, porque o negro ele gosta de misturar, de fazer o café com leite, sabe? Ele gosta. E ela disse, você está se arrumando para casar? Eu digo, eu estou, sim senhora, mas você não vai.
Como assim? Eu estava apaixonado pela menina. Eu já tinha um dinheirinho na caixa para alugar um quartinho. Que pobre aqui, na época, eu vou deixar bem claro para vocês. Pobre aqui, na época, antes de Lula, era pobre mesmo. Hoje você encontra um pobre, você tem um celular, iPhone 12, ele também tem. Você tem Pix, também tem. O pobre se veste melhor que você. Assim, a primeira olhada, não tem como saber se o indivíduo é pobre ou não. O pobre divide tudo em crediário, divide tudo em 10 mais 12, tem cartão, tem acesso a tudo. Mas como eu gostaria que vocês soubessem que antes de Lula, pobre era pobre. Pobre era pobre na roupa. Pobre era pobre nos livros que comprava. Pobre era pobre, pobre. Não é? E somente aqueles que estavam lá lutando, que tinham um empreguinho certinho, é que se vestia a nego Ney, né? Cabelinho na régua, bigodinho em flor, né? Blusa aliança, camisa javanesa, né? Pobre não tinha telefone em casa, pobre não existia ideia de celular. Pobre morava em locais de pobre. O que aconteceu? Mãe Lourdes disse: você não vai casar. Não, mas eu vou casar, tô noivo. Não, você não vai. E você trabalha, você é o quê? Eu falei, eu sou gerente de ser quase nada. Seu quase nada chegou lá, é ajudante de seu ninguém. E eu sou ajudante de seu quase nada. Ela disse: você vai perder o emprego. Agora lascou. Agora lascou. Aí ela disse: ô meu amigo Jeová, pegue lá, deixa eu ver se eu tenho aqui um baralho, viu? Ela disse: ô Jeová, pegue lá as cartas. Você vai viver lendo carta. A mãe só disse. Eu fiquei imaginando, como assim? Eu vou ler carta de quem? Aí ela, Jeová trouxe e as cartas eram isso aqui, era um baralho cigano. Na época era o Petit Lenormand, que é um baralho cigano, né? Petit Lenormand, que tem dois decks que misturados, mas é um baralho cigano. Ela mandou buscar o Petit Lenormand, e que é claro que ela não sabia o que era, nem o que era, e falou: você vai viver lendo disso aqui. É isso que você vai viver. E você é um baru. Aí lascou. Como assim, baru? Você é Exu misturado. Você é Xangô misturado com Exu. Como assim? Como assim Xangô? Xangô é um rei. Ela explicou, ela riu. E o Exu é uma espécie de, digamos assim, um indivíduo que faz as coisas do jeito dele. Arrilhento, briguento. Ele é um feiticeiro, Exu. E essa história se deu quando Xangô praticou feitiçaria, andou ao lado de Exu. Você é um baru, que essa guia aqui traz, né? O baru, que é o machado e o tridente de Exu. Você é baru, feiticeiro. Cara, eu não acreditei em nada daquilo. Quando eu ia levantando, ela disse: você vai voltar aqui ainda. Eu nunca queria voltar. Eu desci muito triste. Como é que ela vê aquilo? Que bobagem é aquela? Resultado. Nos extremos da paixão, simplesmente quem venceu a eleição foi Collor. E o que a gente tinha na poupança, Collor levou. Ou seja, o meu dinheirinho que estava lá, em conta corrente, já era. Sem condição financeira,
eu tive que devolver a aliança. Não tinha como. O namoro já tinha 3 anos, naquele tempo o namoro não era 10, 12 anos, não. E eu tive que entregar, eu entreguei a aliança, e aquilo ali me perturbou muito. Era na época que os Hare Krishnas passavam dançando, tocando mirdanga. Mirdanga é um instrumento de couro com barro, com as devotas de lado, e eu resolvi conhecer o movimento Hare Krishna. Conheci e fiquei. Então, foi assim o meu nascimento como um esotérico. Não houve curso de final de semana, não. Não houve curso de final de semana, não. Eu estou dizendo a você que eu passei 3 anos como devoto de Krishna, viajando Recife, Natal, Fortaleza, onde fosse necessário, com um guru chamado Vrindravana Patdasa. Não havia essas iniciações que há por aqui não, de internet não. A gente, nós jovens, quando procurávamos um guru, e eu procurei porque eu li Perguntas Perfeitas e Respostas Perfeitas, nós ansiávamos por estar aos pés do mestre. Não é aquela coisa de conhecer o mestre por aqui e ficar um dia eu vou aí, aí qualquer problema com o mestre, eu arrumei outro mestre, e sabe, não tinha isso não. Eu acredito que esses mestres espirituais de hoje, grandes mestres, Lua Valentia, Frater Magog, eu vi ontem um podcast do Frater Magog e me identifiquei quando ele disse: tem pessoas simples por aí que fazem grandes mudanças na vida de outras pessoas. Fazem sim, Magog, quando essas pessoas se permitem, como se permitiram Ravana e Alakshmi. Não é para todo não. Que a grande maioria já são mestres ou mestres de internet. Já viram alguma coisa ali, fulano já disse uma coisinha ali, ciclano já disse uma coisinha ali, e ela notou e já sabe muita coisa. E mestre, para mim, é uma consequência da vida diária. Eu estou como luciferiano desde o 16 de junho de 2018, são 6 anos. Vamos fazer agora 6 anos. Eu estou como esotérico desde sempre. Então quando as pessoas me chamam de mestre, não é porque eu sei jogar um baralhozinho e sei algumas dicas, não. Isso é muito fácil ser mestre assim. Eu sou mestre de vida. Eu vou dormir, eu acendo a vela para os deuses, boa noite. A primeira coisa que acordo, bom dia, é acender outra vela para as divindades. Porque se tem um sacerdote e há um altar, tem que ter a vela acesa. A vela vai representar a fé, a força de vontade do sacerdote. Né? Pois bem, foram assim 3 anos vivenciados, viajando, vendendo livrinhos na beira da praia, vendendo livros, palitinho, andando dentro de ônibus, recebendo carão, puxão de orelha do guru. Às vezes eu me intrigava, passava 3 dias preso no quarto, não queria sair, mas eu estava com um guru. E então eu volto para casa quando eu recebo aquela carta que eu falei para vocês de mamãe. E aí foi quando eu entrei no período musical, mas estava tudo atrelado. O período musical, né, não trazia muito dinheiro, e quando eu terminei saindo do Pão de Açúcar, eu fiquei com baralho, um restante de baralho,
e uma menina de frente de casa me convidou para jogar. Tu ainda conhece de tarô? Eu digo, conheço. É porque tem uma médica para jogar, namorava de frente da minha casa, trabalhava com uma médica, e eu tinha, são das 78 lâminas do tarô adivinhatório, eu tinha 42, 36, mas era para ganhar algum dinheiro. Então, eu fui atender essa menina. A Neidinha me chamou, morava lá de frente de casa, eu tenho uma dívida de gratão enorme com Neidinha, um dia ainda pago. E Neidinha foi e disse, ó, arruma um tarô, porque eu vou trazer muitas crianças para tu. Mas como é que eu ia jogar tarô? Eu estava desempregado, eu morava numa casa com minha irmã. Minha irmã era uma pessoa boa, mas quando bebia, muito agressiva. Tinha um cunhado que foi um homem que assumiu ela e os filhos dela, que não gostava de mim, caba grande, não gostava de mim, cujo apelido era Gatinha de Gelson, que o nome do pai dele era Gerson e os caras não gostavam dele, chamava Gatinha de Gelson. Ele casou com minha irmã. Quando ele casou com minha irmã, eu não estava no casamento, eu estava como comportor evangelista. Eu estava vendendo livros com meu cunhado, outro, né? Em outra cidade. Nós chegamos em uma cidade e fomos para a igreja adventista. O comportor que foi comigo, que a gente ia precisar fazer aquela cidade, vender naquela cidade. Cidade distante daqui, pequena, mas distante. E fomos eu e Ezequiel Alves. Ezequiel hoje um grande vendedor da Casa Publicadora Brasileira, hoje aposentado, casado com minha irmã, não é? Edilene, cujo apelido, por ser pretinha, miolo de lápis, que tem filhos com ele e tudo. Então aquilo lá era o começo. E nós fomos para a igreja e chegamos lá, a igreja adventista estava em ruínas. Então entramos na igreja, pegamos a chave e eram muito morcegos, muito. A igreja seria podre, a madeira podre. Imagina passar uma noite ali. E eu digo, a gente precisa pedir ajuda. Como faremos? E eu dei a ideia da gente procurar outra igreja. E fomos procurando e achamos uma igreja batista que estava em culto. Igreja linda, batista, estava no seu culto. E aproveitando no pedido de oração, eu me levantei e li a Bíblia. Aquilo que fazei a um desses pequeninos, fazei também a mim. E pedi ajuda. Eu sou da igreja adventista do sétimo dia. Eu e meu companheiro. Nós estamos aqui, a igreja adventista está em ruína. Nós somos pobres, né? Não temos condições de pagar diárias de hotel. E nós queríamos um abrigo na igreja. Ora, vocês são adventistas, nós somos batistas. Mas somos irmãos cristãos. Então esse pastor disse, enquanto vocês estiverem na minha casa, vocês vão dormir lá na minha casa, tem quarto de hóspede. Era distante a casa dele do centro da cidadezinha. E de manhã eu desço para trabalhar e deixo vocês no comércio. Quando for 5 horas da tarde, vocês encontrem na pracinha e vocês vão lá para casa. E eu não sei o nome desse pastor, eu preciso agradecer a esse pastor. Nós ficamos 15 dias, vendemos bastante na cidadezinha, com a ajuda do pastor Batista. Ele falou, irmãos, eles estão vendendo aí a vida de Cristo, o grande conflito, história da redenção, são meninos bons.
Não é de nossa doutrina, mas vamos comprar para ajudar. E os irmãos, todo mundo vinha comprando um livro de uma igreja, né? Que falava que o sábado era santo. Imagine você, o pastor corria o risco de perder muitos irmãos depois que lesse aquele livro lá. Que naquele tempo o povo não tinha o WhatsApp. Hoje tem aqui uma loja evangélica que a gente chega lá, tá os irmãos tudinho cabeça baixa. A gente quer ser atendido, mas estão lá em reunião olhando para o celular e a gente teme incomodar. Então, as pessoas que têm celular e que estão saindo para vender, que tem loja, deveriam aprender isso. Não é? Olhar o celular, quando tivesse tempo, não, eles ficam no celular o tempo todo e o cliente não consegue entrar ali. Não é? Então naquele tempo o povo não tinha celular e lia. Então foi um perigo para aquele pastor. Eu queria muito. Não sei, eu não me lembro da cidadezinha. Se o senhor vê esse vídeo, tenha a bondade de dizer, fui eu me lembro de vocês, meu nome, pastor, o nome de batismo é Nicodemos, o nome espiritual é Zanoni Vizir, sou luceriano, mas eu tenho essa dívida de gratidão com a sua honrada pessoa. Chegar até o senhor e, por favor, deixe algum comentário aqui, entre no meu WhatsApp, 8193933813. Eu gostaria de lhe agradecer pelos 15 dias que fiquei na sua residência, que quando nós saímos o senhor nem estava, tinha saído para dar um culto fora da cidade, foi a sua esposa que preparou o nosso café, foi fantástico. Pois bem, e aí, quando eu voltei para casa, eu saí da igreja adventista e tudo mais, e perdi emprego na Casel, e acabou o meu casamento, o meu noivado, senhoras e senhores. Todo mundo diz, não, fulano não prestava. Mamãe, ela era daquele jeito, ela era narcisista porque ela era depressiva. E a gente, como a gente era? A gente que era vítima da depressiva narcisista. Naquele tempo não tinha tratamento para isso, para as mães, e não tinha para a gente também. O meu psicólogo era Mané Pateuquengo, o pai tinha uma madeira, que ele dava flor da gente com a madeira de lei, e era o psicólogo nosso. Era a sandália de mamãe, que ela mandava a gente cheirar, cheire antes de apanhar, o cinturão de fivela de papai, e a quando a surra era valendo na vera, era com o Mané Pateuquengo, era esses os psicólogos da gente. Então a gente saiu, é muito difícil para mim. Então aconteceu que a Neidinha me chamou para colocar cartas na casa de Dona Maria, e eu falei, eu não tenho onde atender, porque minha irmã, quando é sexta-feira, começa a beber, e quando ela bebia, ela chamava todos os homens da rua para beber, e ela quer assim dar força, que eu arrumo um emprego, e era assim, aquela agonia, porque chegava minha irmã mais velha, olha, eu vi, temos vaga ali em tal lugar. Eu ia para aquele lugar, era uma garagem, temos vagas para carro. E era infernal, começou dilúvio aqui em Caruaru. Caruaru está caindo dilúvio. E Dona Maria disse para mim, a mãe de Marineidinha, disse, se você arrumar um tarô, você vai trabalhar na minha cozinha. Ela tinha um lugarzinho lá atrás, que era a cozinha dela, e a partir, no horário da tarde, eu já poderia utilizar aquele espaço para atender as pessoas. O meu primeiro tarô
não foi conseguido da maneira mais comum possível. Eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha um senhor que tinha uma livraria, eu vou chamar de Livraria Brasil, né? E esse senhor, ele gostava muito de minha pessoa, porque eu passava o dia todo lendo o livro lá. Quando eu estava desempregado, procurava emprego, não achava, e eu me sentia, eu ia lá, e ele gostava de ver eu lendo. E aí eu notei que tinha um tarô lá chamado Tarô dos Anjos de Mônica Bonfrey. E o dono, Seu Brasil, veio até mim e disse: olha, eu já estou velho, eu ficava lá em cima do primeiro andar olhando o movimento embaixo. Você pode ler o livro que quiser e vai começar o período de escola, né? Então vai ter muita gente aqui e vai ter 3 ou 4 seguranças por conta do material. Então qualquer um que não permitir que você pegue um livro para ler, né? Só é você olhar para mim e fazer assim, que do lado eu vou fazer assim. Você pede por segurança, tá certo. Aí eu, na cara de pau, precisava de um tarô, estava desempregado. Eu peguei aquele tarô de Mônica Bonfrey, né? Tarô dos Anjos, e coloquei debaixo do braço. Quando eu coloquei debaixo do braço, o segurança me pegou pela mão. Que isso? Aí eu disse: não, eu vou levar o livro, porque o Doutor Brasil permite. Ele disse que o livro que eu quisesse aqui eu pegasse, depois me via com ele. Aí o Doutor Brasil lá olhou de lá, aí eu fiz assim para ele, aí ele fez assim para o segurança. O segurança entendeu que eu podia levar o livro. E eu peguei aquele tarô dos Anjos de Mônica Bonfrey, coloquei debaixo do braço e sumi. Eu sumi. A outra pessoa que eu gostaria de agradecer muito pela confiança que eu abusei desse Doutor Brasil, dono da Livraria Brasil. E eu saí com o livro e era interessante, porque esse homem já tinha feito outras bondades comigo. Num período de fome enorme, quando papai morreu, e mamãe ficou recebendo a aposentadoria, que papai era bombeiro hidráulico da Compesa. Mamãe foi morar com um camarada que tinha já uma vida estável financeiramente e levou com ela a aposentadoria. E deixou os filhos ao léu. Todos nós. E as filhas mais velhas, elas que trabalhavam para trazer o prato para dentro de casa. E eu era um menino, nesse período, como eu disse, o menino estava desempregado. Tinha perdido a noiva, a vida tinha desestruturado por completo. E eu matava as minhas mágoas em leitura. Mas eu não tinha livro. Os livros que tinha era da Casa de Cultura José Condé, era que emprestavam um livro a gente, a biblioteca, que emprestava um livro para 4, 5 dias, mas os livros realmente importantes para a minha formação, eu não encontrava lá. Então foi quando eu fiz amizade com o Doutor Brasil, e assim que a livraria abria, eu ia lá na livraria, eu estava lá na porta esperando para entrar para ler algum livro. E tinha um livro chamado
Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Eu achava que aquele livro ia ser a mudança na minha vida. Porque assim que papai morreu, meu pai morreu de câncer, e a mãe simplesmente, mesmo recebendo aposentadoria, tirou a minha pessoa da escola, que era um aluno que amava estudar, e estava abrindo, no período de seca, frente de emergência que pagava-se meio salário mínimo. Né? Falam-se que, como eu falei, ou o Vic falou, que essas chuvas que são provocadas no sul, que todo mundo está vendo, a tragédia, essa calamidade, fora provocada por os místicos, os esotéricos, o Fraude Magog, a Lua Valente, o Jorge de Flores, entre outros. E quem provocou? Em quem a gente pode colocar o responsável pela seca do sertão? Quem é o bruxo? Quem é o bruxo? O Vic sabe quem é o bruxo? Um rapaz que também nasceu ontem esse menino. Quem era o bruxo que trazia as grandes secas para o Nordeste? Então, eu fui trabalhar como gari, foi o meu primeiro emprego. E nesse trabalho eu peguei uma verme chamada comunitária. Porque a solitária, ela come por ela, mas a comunitária, você pode comer um coxo de comida, sabe? Você nem emagrece, nem nada. Então eu adoeci seriamente, porque a gente não tinha luva, não tinha... Era gari na tora, era limpar cemitério, era aquela coisa toda. Essa foi uma parte extremamente difícil, e eu não aguentei, adoeci, não aguentei. E aí saí e comecei a ler esses livros, Eu estou dizendo tudo, gente, tudo pode ter acontecido em anos diferentes, mas na minha mente vem a enxurrada de lembranças, que é impossível você controlar, porque não é lembrança comum. São lembranças relacionadas com a sua emotividade. E eu comecei a ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e dava fome, então eu parava de ler, ia procurar alguma coisa para comer na casa de algum amigo, fazer algum mandado, porque eu sempre fui um cara de só pegar dinheiro seu quando fizesse alguma coisa para você. Por isso que os trabalhos nossos, a primeira coisa que eu faço, e que eu vi que não faz, mas que eu faço, é colocar você dentro do grupo principal nosso. A segunda coisa que a gente faz, além de o valor do pacto, da aliança, de tudo ser um valor simbólico, você é que diz como pode ajudar com uma causa. E qual é a causa? A causa luciferiana é que os deuses antigos, eu queria muito que os grandes olhassem esse vídeo, esse pessoal do podcast, esse pessoal que faz podcast, né, que levam Magog, que levam o Valente, que levam Jorge Flores, Jorge de Lúcifer, Mestre Avinash, visse isso aqui. Né? Vissem a simplicidade desse início. Então, eu estava terminando de ler o livro estava lá exposto. E Seu Brasil vendo lá. Toda vez que eu chegava, bom dia, bom dia. E aí, eu me lembro que um dia eu cheguei para ler o último capítulo do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E tinha uma senhora, uma bela senhora que tinha comprado o livro e já estava indo para o caixa. Eu cheguei atrasado. Porque era demorado para dormir com a barriga vazia. Boi com sede bebe lã, barriga seca não dá sono,
Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boi com sede bebe lama, barriga seca não dá sono. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Então era um momento muito difícil. Quando eu cheguei e vi a senhora se dirigindo para o caixa com o meu livro, eu entrei em desespero. Eu só queria terminar o livro. Então, a mulher estava na fila e quando Seu Brasil viu, eu desesperado procurando o livro, e que eu olhei com os olhos, minha visão de raio-x, que eu sempre tive poderes sobrenaturais, minha visão de raio-x, eu vi a mulher lá com o livro. Doutor Brasil, quando me viu e viu a mulher no caixa, desceu imediatamente. Foi quando a mulher chegou no caixa e antes dela pagar, Doutor Brasil, por favor. Aí ela, pois não. Eu disse, olha, é que esse livro que a senhora está pegando, ele já foi vendido, viu? A quem? Ela falou, a esse moço aqui, porque ele pagou bem antes. Ele faz uns trabalhos aí na feira, ele pagou bem antes. E disse que depois iria buscar o livro. Não foi, Zezinho? Eu digo, foi sim, senhor. Então ele pegou o livro, que eu vou mostrar em outros vídeos, como fazer amigos e influenciar pessoas, e me chamou para um canto e dedicou Doutor Brasil a... Como é seu nome? Do Nicodemo Silva, ele foi lá, colocou. Então eu tinha uma dívida desse tempo, foi um tempo bem atrás. E agora eu ia ficar devendo outra, dessa vez eu abusei da confiança dele, da bondade dele, para fazer esse furto. E era isso, porque como é que eu ia sobreviver? Lembre-se que a Mãe Santa falou, você vai viver disso. Sua vida é essa. Mas você não quer. Você não quer, eu não quis. Você sabe que as pessoas observem, gente, para vocês entenderem quem é eleito para isso, para esses trabalhos e quem não é. Se vocês entenderem isso, pelo amor de Deus, vocês vão saber se vocês estão em boas mãos ou não. Um camarada que diz, não, eu com 5 anos de idade, 6 anos, mamãe me levava para macumba, para quimbanda. Quando eu completei 10 anos, eu estava estudando em tal lugar, e colégio tal, e aí eu resolvi. Aconteceu comigo, não fui caçado dentro de casa. Um mal assombro. As coisas ruins me buscavam dentro de casa. Eu, menino. Não foi mamãe, não, mamãe era evangélica do 7º dia, não foi papai, não. Eu fui obrigado, porque eu nasci para isso, senhoras e senhores. Mas eu não aceitava. E aí, quando eu cheguei com o livro de tarô, havia na casa de Dona Maria, porque o esposo dela, seu Bananeira, ele gostava de ciganas, iam muitas ciganas. E ela disse, se você me der o dinheiro que tem aí, do seu bolso, eu digo seu destino. Aí eu disse, não tenho dinheiro no bolso não. Ela disse, tem, você está com tantos reais. Eu doido para abrir o livro de tarô. E tantos reais, eu peguei e dei a ela, era o que eu tinha para comer, alguma coisa. Ela abriu minha mão e disse, olha, você foi na casa de fulano, assim assado, de uma senhora. A senhora disse que você ia viver disso, de jogo oracular. Você vai conhecer uma mulher que vai lhe amar muito. E contou minha história. Você vai penar um pouco por aqui,
Mas depois você vai tomar nome nacional. Senhores, eu nem imaginava. Como assim nome? Eu vou para a televisão, eu vou aparecer no jogo das 11, no jogo, né? Porque tinha o jogo, né? Não vá para a cama antes sem ver o jogo. Não, como assim? Eu nem imaginava saindo daqui. Como até hoje, eu não me imagino sair daqui para ir para São Paulo, para Rio, para aparecer no grande programa. Como disse Fátima Magog, existem pessoas simples que são foda, que fazem a mudança na vida de outras pessoas. E eu paguei o preço. Paguei o preço porque eu peguei o livro e tinha que aprender a andar, a ler o livro, estudar as cartas. E hoje a gente manda online para a pessoa. A gente manda o Xing, a gente dá aula do tarô. E a pessoa é mole. Porque de tanto viver na internet, idiotizou-se. E você não pode falar não pode dizer assim, olha, essa falta de atenção que você tem é o celular que está ali idiotizando. Porque você está tendo aulas online com o mestre, como ele nunca teve. Ele está fazendo para você porque ele não teve acesso a isso. E as pessoas, você vê a dificuldade que essa geração tem de aprender as coisas. Eu peguei aquele tarô, vi as cartas, e o livro eu tinha que aprender a jogar. Eu ia para feira, nos dias que não tinha feira, eu ia para feira para ter silêncio, porque em casa não tinha. E eu levava o deck de cartas, tarô dos Anjos de Mônica Bonfrigo, e decorava na feira. Eu ficava horas por horas, eu esquecia que estava com fome. E ali, na casa de Dona Maria, eu comecei a jogar tarô. Na cozinha de Dona Maria. Mas eu não tinha coragem de cobrar. Havia uma pressão muito grande na família, né? A irmã que trabalhava como doméstica, ela dizia, claro, que quem tem filho barbado é gato. O cunhado que me detestava, as ameaças de sempre. E eu tinha que chegar em casa com alguma coisa no final de semana. E tá certo, era assim. Era extremo assim. E eu comecei a pedir às pessoas que estavam vindo, muitas, olha, 1 quilo para os pobres. Só não vale sal, porque no começo era só sal. Você traz 1 quilo de alguma coisa e eu atendo você pelo quilo. Então a pessoa chegava com 1 quilo de fubá para os pobres, com 1 quilo de fubá, 1 quilo de farinha, 1 quilo de arroz. E eu juntava num balaio para dar aos pobres, só que os pobres eram da minha família mesmo. Quando chegava no final de semana, quando eu chegava com bolacha, biscoito, e eu entregava a minha irmã, eu não tinha dinheiro, mas tinha lá uma feira. Eu trabalhava o dia todo por 1 quilo de alimento. Então as pessoas iam dizendo a outras, existe um rapaz ali que joga muito. Jogava o tarô dos Anjos de Mônica. E ele sabe muito. E aí sempre tinha muita gente e fazia fila de frente à casa da dona. O pessoal enchia a sala e eu na cozinha atendendo, calor de matar. E eu atendia uma, terminava, atendia outra, deixava somente 1 quilo. Até que um dia um amigo meu teve um problema, com o meu amigo João, né? Chamou ele João Possesso. Ele gostava de uma menina jovem e ela não vivia lá na casa dele, ele era empresário. E quando chegou o final do mês que ele foi pegar o dinheiro, para pagar o dinheiro havia desaparecido, para pagar os funcionários dele. João, um abraço, meu irmão, se você estiver vendo isso.
E o João foi lá desesperado. Então eu peguei o baralho e falei para ele, ó João, não foi ela, a menina, né? Não foi. Ela não pegou seu dinheiro. Porque ele estava numa crise com ela. Eu digo, seu dinheiro está no guarda-roupa. Aí ele, como assim está no guarda-roupa? Mas eu já procurei, eu fiz tudo. Eu digo, faltou você olhar na gaveta que tem um fundo falso. Aí ele disse, é o que? Eu digo, o dinheiro seu está lá. Eu estou há 3 dias sem pagar o pessoal está nervoso. Você está dizendo que esse dinheiro está dentro de casa, eu digo, pô. Quando ele foi que achou o dinheiro, ele ligou, bicho, tu é foda. Ó, bicho, fala o seguinte, eu tô até envergonhado, tem umas pessoas para levar para tu, mas não cobra um quilo de alimento não, cara. Cobra R$ 5. Porque com R$ 5 tu compra 3 quilos de alimento. E eu digo R$ 5, mas na verdade esse era o período do RV, né? Dos cruzeiros, dos cruzados novos, estava passando para o real. E aí, cara, eu comecei a cobrar R$ 5. O pessoal achou honesto. Eu tava lá, sol e chuva, lá, atendendo. No final de semana eu já levava um dinheirinho para minha irmã, minha família. E que antes eu atendia com mais roupa que eu ganhava, né, dos vereadores, voto em João, né, masculino para vereador. E João passou a me ceder as calças velhas dele, que ele tinha quase 2 metros de altura, minha irmã cortava a banhada. Eu não sei como arrumei um cinturão para atender mais bonitinho, um perfuminho da Avon. Comecei a virar gente, comecei um sapato, virar gente. E até que alguém veio de fora, e aí ia entrar Marluce Zacarias. E Marluce disse, vou levar você para jogar em União dos Palmares. Tu vai jogar em União dos Palmares. Prepara os bolsos para tirar as teias de aranha. Que eu joguei para ela, joguei para uma pessoa lá de União. E eu tinha um problema, né? Porque havia o amigo lá, o Alceu Dias. Devo muito ao Alceu, gente. Muito. O falecido Alceu Dias, ex-policial. E eu tinha medo, porque eu tinha visto o período em que ele foi policial e ele era uma pessoa muito agressiva. Uma vez ele pegou um camarada brechando a esposa, tomando banho, a querida esposa dele, e ele bateu com vontade. Negócio sério. E eu fiquei com medo, eu vi aquilo, eu fiquei com medo. Eu tinha medo de ir para casa de Marluce, em União dos Palmares. E no primeiro mês eu não fui. E eu estava vendo dinheiro, eu queria ver um dinheirinho a mais. Ela disse, olha, você vai ganhar um dinheiro tanto. Aí o quintal da minha casa, a cerâmica estava ruim, as coisas. E eu chamei um pedreiro e disse a ele, faça quando eu chegar de tal lugar, um amigo, eu pago. Ele falou, eu vou usar meu material, tu paga mesmo, eu digo, eu pago. Eu me danei para a União dos Palmares, cobrando a consulta às 20, Marluce Zacarias, Marluce. O tempo todo. Marluce me acolheu na sua casa, junto com Priscila Isabel, Priscila que eu conheci desde os 7 anos de idade, que os pais saíam e deixavam ela comigo, eu era apaixonado pela menina.
E ela não gostava muito de mim, e eu começava a contar uma história de Branca de Neve, ela mudava o final. E de repente eu estava ali, morando com Priscila, com Marlúcia, a mãe, Priscila, a irmã de Priscila, e o próprio Alceu. E Alceu se tornou para mim o irmão que eu não tinha. Eu ia para passar o final de semana e ele afeiçoou-se tanto a mim que ali ele me escondia toalha, meia, cueca, pra eu não voltar. Tu vai fazer o que lá, porra? Lá só tem tua irmã. Tua irmã bebe pra cauá e não tá nem aí pra tu. E aí, em vez de eu passar uns 5 dias, eu passava 15 dias ganhando dinheiro. Todo mês eu voltava lá, ou a cada 1 mês e 15 dias, porque aí eu ia ver aquelas pessoas que botaram tarô comigo, aquelas pessoas iam dizer se aconteceu ou não. Havia uma responsabilidade fiscal. Não é como esse povo da internet que você joga carta e acabou, não tem como no outro mês ver cara a cara, e virou uma safadeza na internet esse negócio de jogar tarô. Agora os tarolistas, tem mestre de tarô, tarolista, eles unem um grupinho final de semana, e aí é sexta, sábado, domingo a pessoa já ganha o certificado. Você é tarólogo. E eu pensando no tempo que eu vivi, porque eu peguei esse tarô dos anjos e fui para a União dos Palmares. E isso, gente, isso em 98. 98, senhoras e senhores. Em São João eu vinha participar das bandas de forró, fazer minhas músicas e tal. E eu vivia cara a cara com essas pessoas. Depois aí foi Arapiraca, Terra do Fumo, Maceió. Mas a base era União dos Palmares, e depois foi aqui Caruaru. 89, aliás, 89, 90, aliás, 98, 99, 2000, 2001. Cara a cara, eu e você, amigo. Tarô, baralho cigano, numerologia, cara a cara, sem enrolação. Eu não pensei que ia precisar de um último vídeo. Mas vai precisar da parte que eu me tornei luciferiano. E ao Dr. Brasil, que quando eu soube que ele faleceu, eu estava longe e eu chorei que nem um menino. De gratidão, de culpa, de remorso. Porque um dia eu vou ganhar dinheiro e vou lá e digo: olha, eu peguei um tarô seu, doutor, no valor de tanto, estou dando aqui triplo. Eu tinha o dinheiro, chegava lá de frente, quando eu vi o homem eu perdi a coragem. Que velhinho, ele já velhinho, cadeira de roda, então cadê coragem? Grato pelo Senhor, grato. João Possesso, Dona Maria, que foi uma santa em minha vida, que cedeu a cozinha dela para eu jogar. Eu jogava até às 6, quando ela ia começar a fazer a janta.